Por que eles surgem e o que podem causar? Você sabia que até metade das pessoas tem um ou mais nódulos na tireoide e a maioria nem imagina? Pois é, às vezes a pessoa faz um ultrassom por outro motivo e de repente aparece lá no laudo nódulo tireoidiano. E aí vem aquele susto, né? Mas afinal, o que é que esses nódulos realmente significam? Por que eles aparecem? E será que eles são perigosos? Hoje eu vou te explicar tudo sobre os nódulos da tireoide de um jeito leve, claro e sem complicação. Eu sou a doutora Eduarda Pena e esse é o Tireoide com Leveza, um espaço para entender da sua saúde da tireoide. Para entender o que é um nódulo, primeiro a gente precisa entender como é a tireoide por dentro. Pense na tireoide como uma glândula formada por vários mini saquinhos, que a gente chama de folículos. São células, as células foliculares, que formam essas bolsas, cheias de uma substância gelatinosa, uma espécie de sopão. Ali que são produzidos os hormônios T3 e T4. Eles são produzidos e armazenados. Quando tudo está equilibrado, esse tecido é uniforme, lisinho, tudo fica funcionando direitinho. Mas às vezes uma dessas regiões começa a crescer de forma diferente do resto da glândula. E é aí que surge o nódulo tireoidiano. Ele é uma pequena bolinha ali dentro da glândula. Nem todo nódulo é igual. E é por isso que entender os tipos de nódulo é tão importante. A gente pode separar os nódulos em 3 grandes grupos. Os cistos são aqueles cheios de líquido, que basicamente são um folículo daquele sopão, lembra? Aquela bolsinha que encheu demais e aí ele fica com esse líquido dentro. Eles costumam ser benignos em praticamente 100% das vezes. Em muitos casos eles até desaparecem, diminuem sozinhos. O segundo grupo são os nódulos mistos, que têm uma parte líquida e uma parte sólida. Eles podem surgir a partir de um cisto antigo que foi mudando de aspecto ou de uma área de tecido sólida que cresceu de forma irregular com líquido dentro. Eles também são muito comuns e na maioria das vezes também são benignos. O terceiro grupo são os nódulos sólidos, formados apenas por tecido. E é aqui que a gente toma um pouco mais de cuidado. A maioria desses nódulos sólidos ainda é benigna, tá? Mas é dentro desse grupo que aparecem os nódulos malignos na maior parte das vezes. Os casos de câncer de tireoide. O ultrassom é o exame que ajuda a gente a diferenciar tudo isso. E é ele que mostra se o nódulo é líquido, é sólido ou uma mistura dos dois. Se ele tem características suspeitas, como as bordas irregulares, as microcalcificações, se ele tem uma vascularização aumentada. Agora, talvez a pergunta mais comum seja: por que é que isso aparece? E a resposta é que geralmente não tem uma única causa. O surgimento dos nódulos está ligado a uma combinação de fatores. Com o passar dos anos, a glândula tireoide pode perder um pouquinho daquele controle preciso sobre o crescimento celular. É um processo natural de envelhecimento e por isso os nódulos são tão comuns, principalmente depois dos 40 anos de idade. Mas além da idade, existem outros fatores que aumentam essa tendência. A genética, se há um histórico de nódulos ou de câncer de tireoide na família, aumenta o risco. Alterações hormonais como o hipotiroidismo podem aumentar o TSH. E o TSH, lembra, é o hormônio estimulante da glândula tireoide. Esse estímulo constante pode fazer pequenas áreas ali do tecido crescerem e formarem os nódulos. O hormônio feminino, o estrogênio, também tem um papel importante nisso. E é por isso que os nódulos são tão mais comuns em mulheres. As células da tireoide têm receptores para o estrogênio. Então ele age diretamente nessas células, estimulando o metabolismo e a proliferação, o crescimento. Ele também sensibiliza as células da tireoide à ação do TSH. E aí potencializa esse estímulo de crescimento. Em fases de oscilação hormonal, como a gravidez, o puerpério, a menopausa, eles podem surgir. Obesidade e resistência à insulina. Eles não causam diretamente o surgimento dos nódulos, mas eles criam um ambiente hormonal e metabólico que favorece o crescimento deles. Além disso, nessas duas situações, existe um estado inflamatório crônico, leve, constante. Essa inflamação de baixo grau interfere, atrapalha os mecanismos de reparo e renovação ali da glândula, o que também pode contribuir para o aparecimento de áreas de crescimento desordenado, ou seja, os nódulos. Os disruptores endócrinos são substâncias químicas presentes em plásticos, em cosméticos, em alimentos industrializados, que podem interferir no funcionamento hormonal e afetar a tireoide, e a captação do iodo, e também predispondo ao surgimento de nódulos. A tireoidite de Hashimoto
Na tireoidite de Hashimoto, o sistema imunológico passa a atacar as células da tireoide como se elas fossem invasoras, e isso causa também aquele estado de inflamação crônica, com destruição progressiva de partes do tecido da tireoide. Com o tempo, essas áreas inflamadas e destruídas passam por um processo de cicatrização. E nessa tentativa de destruição, reparo, novos agrupamentos celulares podem se formar de maneira irregular, originando um nódulo. Ou seja, é a soma de fatores genéticos, hormonais e ambientais. E vale lembrar que ter um nódulo não significa que é algo grave. Mais de 90% dos nódulos são benignos. A maior parte dos nódulos da tireoide não causa nenhum sintoma e eles são descobertos por acaso num exame de imagem feito por algum outro motivo, um ultrassom de rotina, um exame vascular do pescoço ou até uma tomografia por uma outra causa. Mas quando o nódulo cresce mais ou está localizado em áreas específicas da glândula, ele pode sim começar a incomodar. E esses sintomas variam muito dependendo do tamanho e da posição que o nódulo se encontra. Quando o nódulo é muito grande, geralmente a partir de 3,5 ou 4 centímetros, ele pode começar a pressionar as estruturas ali vizinhas e aí aparecem os sintomas compressivos. Esses sintomas incluem uma sensação de bolo na garganta, como se tivesse alguma coisa ali empurrando por dentro, dificuldade para engolir, especialmente os alimentos mais sólidos, rouquidão, quando o nódulo está pressionando o nervo laringeu recorrente, que é o nervo que movimenta as nossas cordas vocais. E às vezes até falta de ar ou aperto no pescoço, se o nódulo estiver muito volumoso, empurrando a traqueia. Você pode até imaginar que a tireoide fica aqui coladinha na frente da traqueia, que é o local onde passa o ar. E bem pertinho também na frente do esôfago, que é por onde passa a comida. Então qualquer aumento de volume ali pode roubar o espaço e gerando essa dificuldade. O ar não desliza com tanta facilidade, a comida também não, a voz pode mudar. Em alguns casos, o incômodo pode ser apenas estético, principalmente quando o nódulo está localizado no istmo, que é a região central da tireoide. Ele fica mais evidente por estar aqui mais para frente, então às vezes até um nódulo pequeno, quando a pessoa engole ou fala, ela vê aquela bolinha se mexendo. Chega assim, doutor, eu não sinto nada, mas eu vejo essa bolinha aqui mexendo quando eu engulo. Mas e os nódulos malignos? Os malignos podem se comportar de um jeito um pouquinho diferente, porque mesmo eles pequenininhos podem sim causar sintomas antes de crescer muito, se por acaso eles invadirem ou infiltrarem estruturas ali vizinhas. Por exemplo, um nódulo, um tumor que invade o nervo laringeu recorrente pode causar rouquidão persistente já no início. Quando ele invade os tecidos aqui da região da frente do pescoço, podem causar um desconforto, uma sensibilidade, ou se crescerem muito rápido, o paciente costuma perceber que aquela bolinha aumentou de repente. Em alguns casos podem surgir as ínguas, os linfonodos aumentados no pescoço, que indicam uma possível disseminação local para essa região. Esses sinais não significam por si só que o nódulo é maligno, mas eles servem como um alerta de que alguma coisa mudou e que é hora de investigar com um pouco mais de atenção. Então, quando é que a gente deve se preocupar? De forma geral, quando o nódulo é pequeno, sem sintoma, com características benignas ali no ultrassom, normalmente o acompanhamento regular é suficiente. Agora, se ele cresce mais rápido, se ele causa sintomas compressivos ou se ele tem características suspeitas, aí sim a gente parte para uma investigação um pouco mais detalhada. O importante é que cada caso é individual e é o acompanhamento com o cirurgião de cabeça e pescoço que vai definir a melhor conduta. Se a gente vai partir para a punção ou se apenas o acompanhamento é suficiente e com qual frequência deve ser esse acompanhamento. Então, se você descobriu que você tem um nódulo na tireoide, calma, na maioria das vezes ele não representa nenhum risco. O importante é ter um acompanhamento, fazer os exames certos e entender o seu caso com tranquilidade. Se quiser entender o que acontece depois da descoberta de um nódulo, quais são os próximos passos, assiste também ao vídeo Descobrir um Nódulo e agora que eu explico tudo passo a passo ali. Agora me conta aqui nos comentários como foi que você descobriu o seu nódulo. Sentiu alguma coisa ou descobriu assim totalmente por acaso? Até o próximo vídeo!